Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 7 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos sobre a bênção sacerdotal, né? Finalizamos com ela, tivemos o nosso versículo do dia com essa eh, bênção sacerdotal, que é o final do capítulo 6, e hoje nós vamos começar a falar sobre as ofertas da consagração. Isso mesmo. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou junto com toda a mobília o altar e os seus utensílios. Entre os líderes de Israel, chefe das tribos, que havia realizado o censo dos soldados, chegaram com as suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas. Olha só, vou ler de novo. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, com carroças para cada 2 líderes, e um boi para cada líder. E apresentaram esta oferta ao Senhor na frente do tabernáculo. Você percebeu a quantidade de oferta oferecida? O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles para usar no serviço da tenda do encontro e distribua entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças, os bois e entregou aos levitas. Deu suas 2 carroças e 4 bois à divisão dos gersonitas para o seu trabalho. 4 carroças e 8 bois à divisão dos meraritas para o seu trabalho. E todos realizaram as tarefas sob a supervisão de Itamar, que era sacerdote filho de Arão, né? A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem boi, pois era seu dever carregar no ombro os objetos sagrados. Então, aqui você percebeu que a entrega dos carros, dos bois, era para transportar, isso mesmo, os utensílios sagrados. E, no caso, a justificativa, porque só 2 tribos receberam. No caso, a tribo dos coatitas, né? A tribo não, desculpe, né? A tribo aqui é de Levi. Levi tinha os coatitas, os merares, né? Então, falamos sobre isso ontem. Então, essa clãs, nós chamamos de clãs. Essas clãs, que era a família dos coatitas, eles deveriam levar os objetos sagrados, a arca, né? O propiciatório, a mesa dos pães, né? Aquilo que ficava mais reservado e que ali era onde tinha manifestação da presença de Deus. Então, isso eles deveriam carregar nos ombros. Como? Lembra das argolas que nós falamos que iam em cada uma dessas peças grandes? E dos varais revestidos de ouro? Pois bem, era para isso. E aqueles colocavam e iriam carregando. E nós vamos ver que no primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, líder da tribo de Judá, apresentou a sua oferta. E ela consistia, dá uma olhada, uma bandeja de prata pesava 1.560 gramas. Uma bacia de prata pesava 840 gramas, com base no peso dos ciclos dos sacerdotes do santuário. Ambas cheias de oferta de cereal, farinha da melhor qualidade. Trouxeram também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Então, ou seja, cada tribo se organizou nessas ofertas. E aí eu vou falar o total, veja só. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, e esta foi a oferta apresentada por Naasson, que era filho de Aminadab, que era o príncipe que representava
a tribo de Judá. Falamos outro dia aqui sobre a escolha desses príncipes, como isso aconteceu, né? Aí, no segundo dia, cada dia era uma tribo, né? Então, acho que foi assim algo extraordinário, um desfile, né? Eles trazendo todas aquelas ofertas. Imagina a alegria do coração deles de poderem ofertar, né? Ofertar ali no tabernáculo, fazerem parte daquela história. E eu acredito que hoje deve ser esse mesmo sentimento que deve permear o meu e o seu coração quando ofertamos na casa de Deus, quando dizimamos. É você fazer parte da história do reino de Deus. Sabe como? Com as suas finanças, né? Fruto do seu trabalho, aquilo que Deus mesmo te deu. Você tira uma parte daquela e você leva ali como uma oferta. Por isso, para mim, oferta e dízimo também, que é uma obediência, para mim é sinônimo de gratidão, né? Que é isso que deve estar no meu coração. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele me dá oportunidade de servir ao reino, de contribuir com o reino, de fazer parte da história do reino de Deus aqui na terra através das minhas finanças. Então, aqui no segundo dia, nós temos quem? Natanael, que era filho de Zoar, e ele era líder da tribo de Issacar. Era o príncipe das tribos, né? Ele representava a tribo de Issacar. E aí ele vem com a sua contribuição. Ele trouxe bandeja de prata, que também pesava 1.560 gramas, igualzinha a outra. Trouxe também bacia de 840 gramas, igualzinho o outro. Então, as ofertas você vai ver que não difere muito uma da outra. Trouxeram também vasilha de ouro de 120 gramas, igualzinho a outra tribo, cheias de incenso, apresentaram novilho de carneiro, cordeiro para o holocausto, bode para a oferta pelo pecado, para oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, né? Isso tudo trazido por Natanael. E aí, no terceiro dia, foi a vez de príncipe Eliabe. Isso mesmo, ele era filho de Elon e representava a tribo de Zebulon. Ele também vai trazer a mesma coisa. A bandeja de prata de 560 gramas, vai trazer a bacia de 840 gramas, vai trazer também as farinhas de cereais, né, da melhor quantidade, os incensos, ele vai trazer também a vasilha de ouro de 120 gramas. Então, eles vão trazerem as mesmas coisas, né? Mas em dias diferentes. Então, estamos no terceiro dia. No quarto dia, nós vamos ter o príncipe Elisur. Elisur é filho de Sedeur e ele era líder e príncipe da tribo de Ruben. Isso mesmo. E ele vai trazer as mesmas coisas, só que aqui na Bíblia repete tudo novamente. Ele consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas. A bacia de prata, 840 gramas. Também trouxe a vasilha de ouro de 120 gramas e mais todos aqueles animais que eram para oferecer o sacrifício. Isso mesmo. Estamos já no quinto dia. E no quinto dia, sabe quem é o príncipe? É Selumiel. Isso, ele era filho de Zurizadai e era príncipe líder da tribo de Simeão. Vai trazer as mesmas coisas que é repetidas aqui, tá? No texto bíblico, que vai do 37 ao 41. Depois, estamos já no sexto dia. E aí, no sexto dia, vai ser Eliasaf, que era filho de Deuel, e ele era príncipe líder da tribo de Gade. Isso mesmo. Ele vai trazer as mesmas coisas no sétimo dia.
no sexto dia, desculpe, já no sétimo dia, nós temos Elisama, que era filho de Amiúde, líder da tribo de Efraim. Isso mesmo, Efraim já era filho de José, isso mesmo, que Jacó toma, né, como filho dele. E aí nós vamos ver que ele também vai trazer as mesmas coisas. Já chegamos ao oitavo dia. Pense só que coisa mais linda, né? Cada dia uma coisa mais linda que a outra. No oitavo dia, temos o dia do príncipe Gamaliel. Ele era filho de Pedazur e era líder da tribo de Manassés. Tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que eu acabei de falar, eram tribos provenientes dos filhos, os dois filhos de José que ele tinha tido no Egito e que Jacó o toma, os seus netos, como filhos e fazem deles, né, ali também participantes das bênçãos, formando aí o time das 12 tribos de Israel. No nono dia, nós temos Abidã. Ele era filho de Gideone e ele era príncipe da tribo de Benjamim, que vai também oferecer as suas ofertas. Depois, no décimo dia, nós temos Aisser, que era filho de Aminassai, e ele era príncipe líder da tribo de Dan, que oferece também as suas ofertas. No décimo dia, nós temos Pagiel. Ele era filho de Oclã e era líder e príncipe da tribo de Asser, que vai trazer as suas ofertas. No 12º dia, e aqui é o último dia, nós teremos quem? Aira, que era filho de Enã, e ele era líder e príncipe da tribo de Naphtali. Isso mesmo. Então, essas foram as ofertas da consagração apresentada pelos líderes. Esses líderes e príncipe, né, representante das tribos de Israel, quando o altar foi ungido. Então, foi por ocasião dessa unção do altar. Então, vamos agora fazer a contabilidade, né, de tudo que foi recebido. 12 bandejas de prata, um de cada tribo. 12 bacias de prata, um de cada tribo. 12 vasilhas de ouro para o incenso, uma de cada tribo. Cada bandeja de prata pesava 1.560 gramas. Cada bacia pesava, você já até decorou, né? 840 gramas. E ao todo, né, nós tivemos de prata, os objetos no total pesava 2,8 quilos, com base no peso do ciclo do santuário, né? Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso, que pesava 120 gramas cada uma, com base no ciclo dos santuário, ao todas as vasilhas de ouro pesava 1.440 gramas de ouro. Para o holocausto também nós tivemos, né, 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros, ofertas também de cereais, 12 bodes nós vamos ter, né, que é oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, nós vamos ter 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Então, essas foram as ofertas para a consagração do altar depois dele ter sido ungido. E aí nós vamos ver que cada vez mais Moisés entrava, e cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a sua voz que falava com ele por entre os dois querubins, em cima da tampa da arca, o lugar da expiação, que ficava sobre a arca da aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Que coisa mais maravilhosa, não é? Pois bem, depois nós vamos ter a preparação das lâmpadas. Isso mesmo. Olha só, que já é o capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione
de modo que ilumine o espaço em frente ao candelabro. Arão seguiu cada instrução, posicionou as 7 lâmpadas para que iluminasse o espaço em frente ao candelabro. O candelabro todo, desde a base até as flores, né? De acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Depois nós vamos ter a consagração dos levitas, isso mesmo. E aí, o objetivo era separar os levitas do restante dos israelitas, tornando-os cerimonialmente puros, né? Então, reúna toda a comunidade de Israel, apresente os levitas à entrada da tenda do encontro, e quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão a mão sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas e, deste modo, os consagrará ao serviço do Senhor. Então, depois os levitas colocarão a mão sobre a cabeça do novilho, você sacrificará o novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas, Arão e seus filhos. E com as mãos levantadas, apresente-os com oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas dos restantes dos israelitas. E depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e apresentou como oferta especial, né? E aí você já sabe tudo que os levitas vão fazer de acordo com as suas ordens. Nós falamos sobre isso ontem, né? O Senhor disse também a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50. Eles eram aposentados, né? Não deixavam de ser levitas, mas não trabalhavam mais ali, não trabalhavam não serviam mais, né, ali na tenda do tabernáculo. Olha que interessante isso, né? Então, a função deles começavam com 25 anos, né? Lembre-se que os homens para irem à guerra era acima de 20. Então, nós temos os levitas iniciando aos 25 anos. Então, ou seja, para ir para a guerra podia até ser mais novo, mas para servir ao tabernáculo precisava da idade mínima de 25 anos, né? Onde a pessoa teria maturidade de obedecer tudo aquilo que Deus determinava. Porque também, se não obedecesse, sabia que alguma coisa que eles fizessem de errado podiam pagar com as suas próprias vidas. Depois que deixaram o serviço, ajudarão os seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais cerimônia. Assim vocês designará as funções dos levitas. Então, percebeu bem, né? Capítulo 9, nós vamos ter a segunda Páscoa, porque a primeira foi a saída do Egito. E agora nós vamos ter a segunda Páscoa, já aí no período da peregrinação. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito desta celebração, né? E aí nós vamos ver que Moisés instrui o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. Eles vão celebrar a festa ali conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas porque estamos impedidos de apresentar oferta ao Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? E ainda tinha essas questões, né? Que Moisés
tinha que resolver, porque alguns homens estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver, e aí eles não podiam celebrar a Páscoa, por isso que ele se achega. Então Moisés disse: espere aqui, até eu receber instrução do Senhor a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê a seguinte instrução ao povo de Israel: se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por ter tocado no cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, olha só como Deus explica para o momento atual deles, mas também para tempos futuros, né? Então, não puderem comparecer à cerimônia, ainda assim celebrarão a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício da Páscoa um mês depois, ao entrarem no 14º dia do segundo mês. Nesta ocasião, comerá o cordeiro da Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Porque a Páscoa era uma festa de estatuto perpétuo, deveria sim ser celebrada, né? E aí, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia à noite. A nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se levantava da tenda, o povo de Israel se levantava do acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde eles os conduziam. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. E se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali. É nesse texto aqui que nós vamos meditar no nosso devocional diário. Lembrando que esse também fica gravado no YouTube, né? No Priorizando a Palavra de Deus, nos vídeos rápidos, que é o short, e você pode assisti-lo. Você pode também ter esse momento aqui de devocional a mais, onde a gente pega o versículo dentro da leitura do dia e a gente traz esse texto numa aplicação desta época, da época bíblica, mas também traz ensinos para o nosso dia a dia. É um momento precioso e eu quero te estimular a também participar disso. Se por um acaso você quiser adquirir esse material aqui, ó, esse livro é o nosso primeiro, hein? Estamos fazendo história. Ele está disponível e eu tenho deixado sempre aqui na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir. Não importa de onde você está, nós damos um jeito de chegar aí para você. Então, continuando aqui, nós vamos ver que havia uma dependência. Nós vamos falar isso lá no versículo do dia. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam também por ordem do Senhor. Capítulo 10, que é o nosso último capítulo de hoje, nós vamos ver também que o Senhor fala com Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com ela você chamará a comunidade para se reunir, trará sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, toda a reunião diante de você, a entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes do chefe das clãs, que eram os príncipes de Israel, se apresentarão a você. Então, né, todo o povo já sabia. Uma tocada de corneta era apenas os líderes, 2 era todo o povo. E aí, quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal tocar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado do sul virão em seguida, né? E vão atrás. E nós falamos ontem a respeito dessa ordem, a ordem que era
colocado o acampamento, era tudo muito bem organizado. E também como eles deveriam levantar acampamento e seguir, né? Quem é que ia na frente, quem ia depois e quem ficava por último. Tudo isso nós falamos ontem. E aqui é repetido novamente por conta das instruções da trombeta. Isso mesmo. Quando a trombeta soar o alarme, então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará dos seus inimigos. Então, quando chegarem à sua própria terra e guerrear contra os seus inimigos e os atacarem, use também a trombeta para soar o alarme. E aí o Senhor Deus se lembrará de vocês e os livrará dos seus inimigos. Faça soar trombetas também nas ocasiões alegres, nas festas anuais, no começo de cada mês, toque trombeta e se apresente holocaustos e oferta de paz. As trombetas lhe servirão de recordação diante de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então, nós vamos ver que agora sim o povo vai deixar o Monte Sinai, né? Estavam até agora acampados no Monte Sinai. E aí nós vamos ter o tabernáculo vai ser desmontado, os levitas nas divisões dos Gersonitas, dos Merares, né? Vão fazer a sequência de carregar o tabernáculo. O exército de Ruben vem depois marchando atrás com as suas bandeiras. Então era um espetáculo, né? Cada tribo com o seu príncipe, com a sua bandeira, no seu lugar certo, né? Havia uma ordem ali, uma organização. E Moisés disse ao seu cunhado Ababi, filho de Midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse: eu darei a vocês. Venha conosco e trataremos bem a você, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, disse Obabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. E, por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece lugares no deserto onde poderemos acampar. Venha e seja o nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A Arca da Aliança do Senhor ia na frente deles para lhe mostrar onde parar e descansar. Porque lembra que a nuvem ia? Então a nuvem andava junto ali com o tabernáculo. A hora que ela parasse, era sim o local de acampamento. Cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levantem-se, o Senhor, levante-se, ó Senhor, que os teus inimigos se dispersem, os teus adversários fujam diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.